Olá, meus amores! Estou de volta! Vou esperar um pouco o pessoal chegar pra gente ir falando hoje. Eu quero falar com vocês um pouco sobre esse meu retorno, sobre tudo que aconteceu comigo, principalmente, né? Porque hoje é véspera de Natal e eu recebi um lindo presente. Vou só esperar um pouquinho o pessoal chegar aqui na live e a gente começa, ok? Pode ir colocando da onde você fala, da onde você está me assistindo. O Instagram tá entregando pro pessoal, o pessoal vir acessando aí a live. Eu provavelmente não vou deixar essa live gravada, tá? Só deixar aqui um adendo para vocês. Sei que hoje é um dia um pouco atípico, né? Até porque é véspera de Natal, então tá todo mundo em ritmo de festa. Eu também tô, mas também tô cheia de gás, assim, de energia para entregar tudo o que Deus, assim, me permitir viver nesse tempo, dentro do que eu acredito, vivendo o meu propósito, né? Desenvolvendo mulheres, capacitando psis, capacitando mulheres destemidas. Então, quem me acompanha há um tempo sabe, né, que eu fiquei um período off, um período longo, gente, foi longo. Não foi um período delícia, não. Mas foi um período necessário. Então hoje eu tô aqui na sala, então vocês podem de repente ouvir alguns barulhos e tudo mais. As crianças não estão aqui, as crianças estão brincando lá embaixo. Estão lá no parquinho se divertindo, gastando energia. Mas vocês podem ouvir, né? De repente um vizinho, um carro, enfim. Porque é véspera de Natal, né, gente? Então, e esse é o movimento da vida. A vida acontece exatamente desse jeito. Então, você vai ouvir o canto do passarinho, você vai ouvir algumas coisinhas. Mas vamos lá. Sobre o que eu desejo colocar aqui para vocês, né? Normalmente a gente não dá muita prioridade, a gente não... Normalmente a gente não valoriza muito o que a gente tem no aqui e agora, né? Eu não diria nem tanto valorizar, né? Mas sim a questão de olhar o que de fato é prioridade em todas as coisas que a gente faz. Então, eu sempre fui muito focada na questão do trabalho, de gostar muito do que eu faço, de entregar muita energia, né, de respirar isso. Porém, às vezes eu não me colocava como prioridade em relação a pausar, a olhar um pouco mais para mim. Então, eu precisei literalmente ser travada, ser parada, para eu conseguir tirar essas férias longas, né? Eu até brinco que eu tirei 1 ano de férias, né? Não foi que eu tirei, né? Me fizeram tirar. Eu falei, vocês iam ouvir um barulho, né? Então vocês vão ouvir, né? A hora ou outra. E tá tudo bem, né? Hoje aqui é só um bate-papo, só para eu voltar a falar com vocês. Vocês me veem isso aqui, né? Que muita gente fica, uau! Nossa, Sara, como foi isso? Enfim. Calma aí, deixa eu fazer um movimento aqui rapidinho. Só um minuto. Ah, beleza. Foi. E aí, muita gente se pergunta, mas como isso aconteceu? Como que se deu tudo isso, né? Enfim. E aí, eu precisei literalmente parar, e depois de 1 ano que eu retorno, né, que eu volto a
Oiê! Depois de um ano que eu volto à minha atividade profissional, né? Depois de um ano que eu venho aqui de novo e tá tudo bem, né? Que eu tô nesse processo de recomeçar. Mas foi difícil, não sei se já aconteceu isso com você, né? Com vocês aí que estão assistindo, de ter que parar o seu trabalho que você gosta de fazer por um período muito longo. No esporte isso é mais comum, né? Bom dia, meu amor, bom dia. No esporte isso é mais comum do que, né, de repente na vida profissional, né? Então, assim, eu no vôlei eu tive alguns momentos desse, na época que me lesionei e tal, mas nunca foi um período tão longo, né? Aqui na minha carreira profissional, eu fiquei um ano, gente. Um ano sem poder mexer no meu celular, sentar no meu escritório, de compartilhar o que eu gosto, de dar minhas mentorias, de fazer as palestras, de dar aula, de fazer workshops. Então, eu retornei depois de um ano. E dentro desse período, né, o que eu venho falar aqui com vocês, é sobre os 3 R's e os 3 P's que existem na nossa vida, né, que me fez literalmente parar, que me fez literalmente de novo, né, me colocar como prioridade em relação a respeitar o tempo, né? Não apenas o meu tempo, mas principalmente o tempo de Deus. Então, isso que foi o mais difícil para mim, em relação a entender que tem coisas que eu consigo controlar e tem coisas que eu não consigo controlar, e aí a gente faz o quê? A gente chora, claro, né? Mas lá na frente a gente entende também. E aí o que aconteceu? Bom, eu fiquei desde junho do ano passado, de 2023, eu descobri 2 nódulos na minha tireoide. Só que esses nódulos, eles não tinham uma característica de que, olha, são nódulos malignos, você tem que ver logo, você tem que operar, não tinha nada disso. E aí, isso foi em junho, e aí eu continuei trabalhando normalmente, fazendo as minhas coisas normalmente. Eu fui, né, no médico, fui na endócrino, então eu tava assim, fazendo o acompanhamento. Só que eu tava ainda muito mais focada e canalizando todas as minhas energias na questão do meu trabalho, né, nas turmas de mentoria que estavam abrindo e tudo mais, na questão da TV, porque se você não sabe, eu tenho, né, eu tava ano passado, eu estreiei num canal de TV e eu tenho um programa que é com o meu nome, né, que é o programa que é exatamente sobre o que eu falo aqui, o que eu vivencio aqui com vocês, o que eu compartilho aqui com vocês. E foi um ano em que eu tava assim, na melhor fase da minha vida profissional, onde eu consegui desenvolver várias coisas, vários projetos, fiz parcerias assim muito boas, muito legais, brilhantes. Mas de repente, depois de uma crise de amidalite, né, foi onde tudo literalmente começou não a dar ruim, né, mas eu comecei a ficar um pouco estremecida, porque eu fiquei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Porque depois da crise de amidalite, eu simplesmente descobri uma gestação, não planejada por mim, né, mas planejada primeiramente por Deus. Mas essa gestação me pegou um pouco de surpresa, literalmente, porque foi uma gestação logo de cara, caracterizada como uma gravidez de altíssimo risco, altíssimo risco.
E aí eu fiquei, nossa, gente, mas como que assim, então no início vocês já veem logo de cara que a gravidez é uma gravidez de altíssimo risco? Oi, pessoal, bom dia, vocês estão entrando aqui, sejam bem-vindos. Eu tô falando um pouco sobre esse processo, né, de retorno meu. E durante esse caminho, esse período, né, de um ano, quando o médico, né, virou e falou, olha, sua gravidez é de altíssimo risco, a gente vai ter que parar com algumas coisas. Porque você, né, em um dos exames que eu fiz, deu diabetes gestacional pela segunda vez, que eu já tinha tido na gravidez anterior. Só que na gravidez anterior eu não precisei tomar medicamento, não precisei tomar insulina, não precisei fazer nada disso. E nessa gestação eu tomei tudo, gente, mas tudo. Imagina tudo que você pode tomar para se controlar, né, a questão da glicemia. Fiz atividade, fiz tudo. Mas a bonita da glicose, ela não normalizava. Ela não ficava dentro de um parâmetro bom, saudável para mim, para o bebê. E aí na gestação, vocês estão me ouvindo bem? Só para responde para mim aí nos comentários. Se vocês estão conseguindo me ouvir. Tô com calorzinho aqui, gente. Por isso que eu tô com minha toalhinha. Escreve aí pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem. E aí, nesse período, eu falei, beleza, obrigada, Rafa. E aí, nesse período, eu peguei e falei, olha, eu tinha parado de jogar o vôlei, né, que eu tava jogando vôlei com algumas amigas bem aqui pertinho da minha casa. Eu falei, eu vou ter que fazer alguma outra coisa para controlar essa glicose. E mesmo eu sem comer besteira, sem comer açúcar, sem nada disso, a glicose, ela dava alterações, assim, absurdas. E aí o médico pegou e falou, Sara, olha, vamos fazer o seguinte, faz a natação, porque a natação você fez na primeira gestação e você não teve nada disso e tudo mais. Eu falei, então beleza, eu vou fazer a natação de novo. Queria muito continuar no vôlei, né? Porque o vôlei é o esporte, assim, que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de natação também, afinal de contas, o meu marido, né? Ele foi nadador. Mas o vôlei é onde eu tenho mais liberdade, onde é muito melhor, né? O vôlei é coletivo, é você estar ali com a galera, é muito melhor. Muito melhor. Você interage, né? Nadar, você fica ali nadando, só você, a água, a raia e só. E beleza, eu fiquei indo nadar. Eu falei, não, tenho que fazer não por mim, mas pelo bebê. E tudo que eu passei a fazer não apenas por mim, mas sim pelo Matias. E até então a gente não sabia o sexo, porque o início da gestação foi um período muito desafiador para mim, primeiramente para eu poder aceitar esse novo momento, né? Principalmente eu que gosto de ter tudo planejado. Eu fiz o meu planejamento de 2024, gente, assim, de uma forma tão brilhante. E simplesmente eu não pude executar, literalmente, nada do que eu planejei em 2024. Muita coisa veio para 2025 e vieram coisas diferentes também para 2025, graças a esse processo que eu vivi, né? Que eu vou falar para vocês um pouco dessa questão também dos 3 P's que existem dentro, né, da nossa vida de uma forma geral. E aí, quando, no momento da gravidez, que o médico falou dessa questão do risco, ele falou, olha, você vai precisar ficar de repouso, porque se você não ficar, a gente vai precisar de te internar e você vai ficar internada a gestação inteira. Aí eu falei, misericórdia, imagina 9 meses internada. Eu falei, não, pode deixar, que eu vou nadar, eu vou fazer a dieta, eu vou ficar bonitinha, eu vou comer as quantidades certinhas, não vou sair da linha. Só que eu fazia até a página 2, principalmente em relação quando ele falou, você não vai poder trabalhar. Aí eu falei, gente, eu trabalho sentada, né, dentro de casa, no computador, ar-condicionado, ventilador, então assim, não tem estresse, né, só que não, tem estresse sim, né, principalmente quando se tem
no meu caso, né, eu atendo, uma das áreas em que eu atuo é na questão da suicidologia. Então, eu trabalho com intervenção, prevenção e pós-venção de situações de crise, emergências e desastres, e em situações também de comportamentos autodestrutivos. Então, é um pouco estressante, mas é um estresse gostosinho, sabe? É uma coisa que eu sou apaixonada, eu gosto muito de fazer. Então, eu vejo propósito nisso. E aí o médico falou, você não vai poder fazer essas coisas, você não vai poder dar aula. Tchau, Rafa. Beijão. Você não vai poder dar aula, você não vai poder fazer as coisas que você faz. E eu falei, caramba, beleza, como vai ser isso, né? Porque não era o que eu gostaria. E todas as vezes que eu forçava isso, né, de eu vou tentar, eu vou fazer mais um atendimento, ou vou tentar dar uma aula na pós-graduação, vou tentar fazer um movimento. Todas as vezes que eu fazia alguma coisa, eu passava muito mal, eu cheguei a ficar internada. Então, isso foi muito ruim. E aí eu tive que parar de vez. E no meio disso, eu continuei acompanhando a questão dos nódulos. E dentro desse acompanhamento, para minha surpresa, teve um momento em que os médicos falaram, olha, a gente vai precisar fazer uma cirurgia preventiva. Porque eu fui fazer uma das punções que eu fiz. Em uma das punções, o nódulo, ele meio que esvaziou, né? Aí até tinha desconfiança de ser cisto. Mas aí o médico falou, olha, a gente vai precisar fazer uma cirurgia preventiva como forma, né, de retirar isso daí, que você não nasceu com isso e tal. Ele não apresenta características, assim, significativas pra gente dizer que é um tumor, que é maligno e tudo mais. E aí eu fui fazer a tomografia, fiz tudo, gente, tudo que vocês possam imaginar, e não apareceu. E aí eu comecei a me preparar emocionalmente para também passar por uma segunda cirurgia logo depois do parto. Aí já tava aquela questão toda, né, de é um parto de altíssimo risco, e todas as vezes, né, eu ouvia com muita frequência, principalmente quando eu ficava internada, que eu internei algumas vezes, de você pode perder o bebê, e no hospital às vezes algumas mãezinhas perdiam os bebês, né, os bebês simplesmente morriam num período da gestação ainda. Foi um momento muito tenso. E aí eu comecei a me preparar emocionalmente para, beleza, vai ter a cirurgia pro parto e vai ter a cirurgia, né, na tireoide. E no meio disso tudo, depois da cirurgia da tireoide, quando se abre, que se descobre, né, e graças a Deus, porque tudo isso foi através da vida do Matias, porque senão eu não teria descoberto, não teria olhado para isso. Então nada acontece por acaso. E no meio disso tudo, descobriu-se que quando o médico abriu, né, o patologista viu que eram nódulos malignos e que eram muito pequenos, e que não tinham só 2, eram 5. Então isso pegou a equipe toda de surpresa, e para surpresa maior ainda de todos, esses nódulos eles começaram a entrar em um processo de metástase, ainda muito no processo inicial, nas regiões próximas, que vai atingindo os linfonodos da região próxima da tireoide. Então eles conseguiram limpar tudo, é por isso que tem essa cicatriz aqui gigantesca, né? Ela vem daqui e para aqui, exatamente aqui, ó, onde ela para, daqui aqui, né? E porque eles precisaram abrir tudo para poder tirar tudo, né? Deixar tudo muito limpo. Então a cirurgia, eu entrei pro centro cirúrgico com as médicas, né? Os médicos falando que vai ser uma cirurgia rápida, no máximo 1h30 de cirurgia. Eu fiquei 6 horas dentro do centro cirúrgico. Então eu fui presenteada literalmente
com uma dupla vida, né? Que foi a vida do Matias, por conta dessa questão do parto, que foi bem punk, né? O processo todo que a gente passou junto. E depois, com 2 meses, né, dele nascido, eu precisei ir para cirurgia, até então preventiva. E quando eu acordo da cirurgia, a equipe médica vem, a minha médica vem, conversa comigo e fala: nossa, pegou todo mundo de surpresa, a gente nunca viu isso, porque não apareceu na tomografia, eram muito pequenos, mas muito pequenos, muito pequenos. E não eram só 2, tinham 5, os outros 3 eram menores ainda do que os 2 que apareciam. E aí eu falei: caramba, tudo tem um propósito, né? Então na nossa vida existe os 3 R's constantemente, a vida é cíclica, né? Então a gente passa pelos 3 R's e pelos 3 P's. Eu anotei aqui para falar com vocês, para trazer para vocês. Então, nesse momento eu estou retornando para minha vida profissional, retornando para a vida também de uma forma geral, né? Eu tô cheia de energia assim para entregar tudo que eu não pude entregar em 2024, porque 2024 eu brinco que eu recebi, né? Na verdade eu recebi. Eu peço até perdão às pessoas de que foram diretas ou indiretamente atingidas por mim em relação a esse período, porque, né, eu tenho alunos, eu tenho mentoradas, mentorados, e esse período eles ficaram sem o meu suporte, sem o meu acompanhamento. Eu estava num período de expansão da minha equipe e isso precisou ser parado. Então eu tô retornando agora, gente. Agora que eu tô podendo fazer uma live, porque agora que minha voz está melhor, porque a minha voz eu ainda brinco. Eu falo, eu tô com a voz de ixi, até esqueci o nome. De taquara rachada. Acho que é isso. Acho que é esse nome. Se não for, vocês sabem mais ou menos o que é. Minha voz não tá ainda normal, né? Não tá a voz que eu escuto assim, tá, essa é minha voz, ainda não tá. E isso foi uma surpresa pra mim, sabe? Ter que me readaptar a me ouvir, né? A ouvir uma voz que é diferente, né, do que eu tô acostumada. Mas, graças a Deus, né, estamos aqui. Então é um dia de cada vez, literalmente. Então eu retornei exatamente no dia 9, que fez 1 ano em que eu fiquei off. Eu tô recomeçando e aí é legal esse recomeço, porque muitas pessoas ficaram assim. Eu recebi muitas mensagens das pessoas falando: Sara, eu queria ter sua coragem para voltar e voltar como você voltou. A sensação que eu tenho é que eu não fiquei tanto tempo assim, sabe? Porque, graças a Deus, o pessoal nos meus stories sempre tem interagido muito comigo, no feed também. Então, eu tenho no direct eu tenho recebido inúmeras mensagens. Eu não consegui responder a todos, né? E eu, sinceramente, eu acredito que eu não vou conseguir responder, porque eu não tenho secretária ainda. Então, eu não vou conseguir responder todo mundo. E no meu WhatsApp também. Então, quando eu voltei, eu consegui mandar uma mensagem pra minha turma, né? Pro pessoal. Mas eu fiquei com muitas mensagens que eu não consigo entrar para responder um a um ali. E aí eu vim até aqui, mandei a mensagem, fiz também o mesmo movimento lá nos status do WhatsApp. Mas, né, estou recomeçando, e que bom, porque eu estou recomeçando já com o próximo ano também, que está chegando, e com muita novidade para esse próximo ano, porque tem muita coisa boa que tá vindo, que já tá acontecendo esse ano, que é pro próximo ano, né? Uma delas, vou dar um spoiler, né, um leve spoiler aqui para vocês, que é o lançamento de mais um livro em que eu sou coautora, né, desse livro. E ele vai ser lançado agora, no primeiro trimestre de 2025. Então, assim, eu tô assim, boquiaberta até agora, sem acreditar, com muita coisa que tá acontecendo. Mas muita coisa mesmo, que tá acontecendo nesse período curto que eu voltei.
Uma amiga minha até brincou comigo recentemente, falando, caramba, Sara, enquanto todo mundo tá em ritmo de festa, você tá em ritmo de trabalho. Aí eu falei, não, eu tô, mas eu tô muito, muito tranquila, né? Mas não tô da forma que eu tava antes, sabe? Sem priorizar principalmente a questão do tempo em relação a, de fato, cuidar da minha saúde, né? Ter o meu tempo para poder ir malhar, fazer minha atividade física, se alimentar da forma correta, né? Porque esse tipo de carcinoma, né, que eu tive, os médicos até sinalizaram que foi um carcinoma papilífero da tireoide. E aí a cirurgia foi a cirurgia de tireoidectomia total com esvaziamento da cervical. E é uma combinação, né? É um câncer que ele surge do nada. Do nada não, né? Que nada acontece sem a permissão de Deus. Mas assim, ele simplesmente surge com uma combinação de fatores externos que pode influenciar e acabar desenvolvendo isso. Né, o câncer, eu sempre falei muito isso, principalmente em palestras, existem algumas doenças que são psicossomáticas e o câncer é uma delas. Então eu acabei desenvolvendo esses nódulos, né, que vieram com essas características que estava muito no início, mas que graças a Deus o Senhor mandou o Matias, porque foi por conta dele, por conta de uma gestação, que minha vida foi virada literalmente do avesso e aí eles, não, olha, a gente vai precisar retirar porque são nódulos, a característica que vinham em todos os exames que eu fazia, a característica que vinha são indefinidos, nódulos indefinidos. E indefinido pode ser benigno, como pode ser maligno, como pode ser um cisto, então assim, não se sabe o que é. E aí eu lembro de um médico até falar assim pra mim, olha, a gente só vai saber o que é de fato quando a gente abrir. Então, por isso que seria uma cirurgia preventiva. E eu nunca tive nada, nunca senti nada, nunca fiquei rouca, nunca fui de ficar tossindo, nunca tive nada. A única coisa que eu tive foi uma crise de amidalite que, nossa, me arriou. Aí a amidalite veio, né? Ela acontece porque a imunidade baixa. Então a minha imunidade ela baixou, eu já estava grávida, eu não sabia, e na crise da amidalite foi onde eu descobri tudo, sabe? Ganha uma amidalite, uma crise de amidalite, descobre-se uma gestação e o câncer eu descobri depois, né? Eu descobri na verdade depois que tiraram, então foi até interessante porque quando os médicos vieram me dar a informação, a notícia médica até falou, olha, você é a primeira paciente que eu digo que, olha, você tinha um câncer, mas você está curada do câncer porque a gente tirou tudo. Você não vai precisar fazer quimioterapia, não vai precisar fazer rádio, né? A única coisa que eles vão avaliar se eu vou precisar ou não, isso vai ser um endócrino, em fevereiro apenas, se eu vou precisar fazer uma dosagem de iodo ou não, porque graças a Deus meus exames estão tudo excelentes. Mas ele acha que seria interessante ter uma dosagem de iodo como uma forma de complementar esse processo, né, que foi feito da cirurgia. E ficou um alerta para mim de que, caramba, ressignificar real, sabe? De, caramba, eu tô fazendo de fato o que eu vim a esse mundo para fazer? Eu tô sendo relevante de verdade? Eu vivo o propósito real. Então eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço. Então, para eu voltar, eu falei, olha, eu só volto primeiro quando eu ganhar alta, né? Quando os médicos me liberarem, quando falar, olha, agora tá ok, pode voltar a trabalhar com o que você gosta. E quando eu voltei, depois desse turbilhão, tem gente até que me pergunta, nossa, mas como foi isso? Eu só falo, gente, eu não sei, eu fui agraciada por Deus, porque foi através de uma linha muito tênue, né, de vida e morte, que o Senhor me trouxe dupla vida, né? Eu tive uma gestação e eu sempre falei para todo mundo, né? Eu não gosto de romantizar a gravidez, esse momento de puerpério, o momento de descobrir uma gravidez quando não é planejado, eu não romantizo isso.
porque cada um vai sentir de uma forma. Mas uma coisa é fato: criança é bênção. Crianças, você gerar uma vida é algo extraordinário. É você, de fato, estar recebendo um presente, independente das circunstâncias, porque quem dá e quem tira a vida é Deus. Então, quando Ele te agracia com esse momento do maternar, por mais que tenha sido igual ao meu caso, né? Foi totalmente fora dos meus planejamentos. Totalmente me tirou, assim, do eixo de uma forma absurda, onde eu precisei falar, caraca, e o que eu vou fazer com todo o meu planejamento, o roteiro que eu tinha, os eventos que eu tinha, os compromissos que eu tinha, né, o programa que eu preciso fazer ao vivo, né? Antes o meu programa era ao vivo. Um outro spoiler para vocês aqui, bem off. O meu programa agora, em 2025, ele vai ser gravado, mas vai continuar existindo. Muito por conta também, né, do Matias. Afinal de contas, eu tenho um bebê, né, gente? Mais um. Então, mas criança é bênção, criança é vida. E eu lembro que quando eu fui para acompanhar os nódulos, né? Porque quando eu ia fazer a cirurgia dos nódulos, a médica pegou e falou, olha, a gente opera em janeiro, que eu já estava fazendo o acompanhamento desde junho, né, deles. Mas eu fazia o acompanhamento meio que, quando a endócrina, era até engraçado, quando ela falava assim, Sara, a recepcionista dela, né, olha, ela só vai ter vaga agora lá para setembro. Eu, tranquilo, sem problemas. Eu não ficava, tenta um encaixe. Tem que fazer o exame. Depois eu faço. Eu não ia nem fazer a ultrassonografia, gente. Eu nunca tinha feito nenhuma ultrassonografia da tireoide. Então, quando o médico pediu, eu falei, eu não vou fazer, porque eu não sinto nada, eu não tenho nada, eu não fico rouca, eu não engasgo, eu nunca senti nada, rigorosamente nada, bolo na garganta, nunca senti nada. E aí, quando o meu esposo ficou no meu pé, falou, Sara, vai, faz logo, é melhor se fazer, não sei o quê. Deus, ele coloca anjos, né, na nossa vida para meio que nos direcionar. Uma grande amiga minha também, a Lua, ela falou, mulher, vê logo isso, faz isso, né? Você nunca fez, faz logo um check-upzão. Aí ela até brinca, né? A gente tá ficando velha. E aí fui fazer o exame. E aí eu tive essa surpresa. Mas foi no meio do caos que literalmente, gente, literalmente, o Senhor se revelou na minha vida. Então, literalmente foi no meio do caos em que Deus me permitiu a viver, a ver, a entender o meu propósito, né? O propósito com o meu servir, o propósito com o meu trabalho. Então, na nossa vida, a gente vai precisar, de vez em quando, revisitar os 3 R's, que é retornar, recomeçar e ressignificar. Então, retornar é que, às vezes, você vai precisar retornar um caminho em que você estava seguindo, em que você estava caminhando, em que você tinha projetado, né? Eu estou retornando para um planejamento de um ano em que eu não pude vivenciá-lo da forma que eu gostaria. Mas eu o vivenciei com uma intensidade muito maior. Porque dentro desse recomeçar, né, desse retornar, desse voltar para casa, Deus, ele me permitiu recomeçar de uma outra forma, né? Eu recebi algumas mensagens, inclusive, né, de alguns seguidores, de algumas mentoradas, falando assim, Sara, fulano tá te copiando. Mas nossa, tá copiando muito você. E aí eu falava o seguinte, gente, pode me copiar, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não ligo com isso. Pode copiar. Afinal de contas, nada nesse mundo é novo, né? Nada nesse mundo é novo. Pode me copiar, não tem problema nenhum. A questão toda é, você pode até me copiar, mas você não vai ter vivido, não vai ter vivenciado a minha história, a minha jornada.
Então, dentro desse processo de você se permitir de fato a viver o propósito, você vai ter esse caminho em que você precisa percorrer, e nesse caminho você vai precisar olhar para os processos e respeitar os processos. Eu não queria de forma alguma estar com essa cicatriz aqui gigantesca no meu pescoço. Não queria. O primeiro momento quando eu acordei da cirurgia, pergunta pro meu esposo foi o seguinte, eu virei para ele e falei, amor, me dá o celular, tira uma foto, eu quero ver como que eu tô. Aí ele, não, você não precisa e tal. E ele com a cara assim, assustada, né? Aí, não precisa ver não, depois você vê isso e tal. E eu não tinha noção, porque eu fui pra cirurgia, normalmente a cirurgia de tireoide é um cortezinho minúsculo, você nem vê e tudo mais. E quando eu olhei a imagem, né, que ele virou pra mim, a única coisa que ele falou antes de eu me ver foi que, olha, a médica falou que tinha mais coisa, quando eles abriram, tinha mais coisa do que eles esperavam. E que, mas tá tudo bem. Aí eu falei, tá bom. Aí eu queria me ver, né, gente? Eu fiquei com dreno, foi uma coisa assim, eu não desejo pra ninguém isso. E aí quando eu me olhei, eu falei, meu Deus, né? Eu fiquei muito impactada, assim, eu não conseguia falar direito, era muito esquisito mesmo, era como se eu não me reconhecesse dentro daquele corpo, né? Desse corpo pós-cirúrgico. E você querer falar e não poder falar, você querer tossir e não poder tossir, você querer beber água, não conseguir beber água direito, você querer comer, não conseguir comer direito, você não conseguir falar direito. Eu lembro que no início, né, a médica até falou assim pra mim, você é um milagre, porque o esperado era que você nem fosse falar, que você ficasse que fizesse uma traqueostomia em você. Então a gente tentou de tudo para preservar suas cordas vocais. Você é um milagre. Você é um milagre. E aí nesse processo, principalmente por conta do Matias, né? Porque oi, GG, agora que eu te vi. Principalmente por conta do Matias, né? Porque, assim, eu tava gestante, gente. Eu tava gestante com câncer e nem sabia que tava com câncer. Então, graças a Deus, o meu filho, ele é maravilhoso, ele é lindo. Ele é perfeito, ele é saudável, ele é um presente, literalmente. Quando a gente foi escolher o nome dele, eu, né, nessa loucura de caramba, qual nome a gente vai dar, eu e meu esposo pensando muito nisso. Aí eu falei, tem que ser alguma coisa que signifique presente, porque ele, e a forma que foi, gente, outro dia eu conto, porque olha, a forma que esse menino veio ao mundo foi literalmente um presente de Deus, literalmente. E aí a gente olhando os nomes, eu me pego muito na questão do significado, né? Eu falei, não, tem que saber o que, né, significa o nome. Porque quando a gente chama os nossos filhos, e até a gente mesmo, as pessoas quando nos chamam, as pessoas também, elas declaram sobre nós o significado do nosso nome. E aí, quando eu vi o significado, eu falei, nossa, é esse, com certeza, sem sombra de dúvidas, esse será o nome do bebê. E quando eu acordei, que aí a equipe médica, né, vindo conversar comigo, explicando, porque até então eu tinha ido pra cirurgia, imaginei que, eu vou ter um cortezinho minúsculo, né, ninguém vai perceber. No entanto que o daqui quase ninguém vê direito e tal. Tive algumas reações aqui, tem um outrozinho aqui também, e era uma verruguinha, né, que tinha aqui. Mas o daqui, eu falei, caramba, meu Deus. Aí eu ficava pra mim, mas vai ficar assim? Aí ela falava pra mim o seguinte, ela, não, daqui a pouco vai cicatrizar, vai ficar imperceptível, não vai dar nem pra ver. E aí nesse processo, né, de retornar pra casa, Deus, ele falou muito comigo o seguinte, existem coisas nas nossas vidas que a gente passa e que a gente precisa ter uma marca pra gente lembrar daquilo, né? Pra gente não
Não esquecer, não negligenciar depois, porque, por exemplo, né, quando tinha um momento lá de eu ir pra academia, por exemplo, é o dia de malhar. É o dia de malhar, mas eu não fechei o meu dia dentro do tempo planejado. E eu não priorizava a minha saúde, sabe? A minha qualidade de vida em relação a cuidar da minha saúde. E aí eu, não vou malhar hoje não. Aí eu ficava focada no trabalho. Então essa cicatriz, ela me lembra de que, de fato, eu preciso respeitar cada etapa. Então hoje, a partir de janeiro, vocês vão ver, me ver com uma frequência muito maior, né? Claro, porque tem muita coisa acontecendo, mas de uma forma muito diferente. Muito diferente. Muito mesmo. Porque eu vou passar, e é uma coisa que vai ser implementada dentro do meu método, porque eu vivi isso, que é os 3 P's, que é de fato viver o propósito real. Porque o propósito real, ele te leva para um caminho em que você vai percorrer o processo. Por quê? Meu esposo até falou essa frase hoje para mim, e eu anotei para vir falar com vocês dentro do meu... Eu não gosto de falar nicho, né? Mas dentro do que eu transmito para vocês. Que ele falou o seguinte: quem escolhe viver o propósito não pode se recusar ao caminho. E que caminho é esse, Sara? São os processos. Quando a gente planeja, por exemplo, uma viagem daqui para São Paulo, por mais que a gente conheça o caminho, né? Daqui para São Paulo você pode, vou de carro, vou pegar a Dutra, vou pegar um ônibus na rodoviária, né? Daqui do Rio de Janeiro, vou de avião, enfim, você tem como planejar algumas coisas. Mas existem coisas que mesmo quando você planeja, você não tem o controle. Você não tem, a gente só vê o aqui e agora. Deus, ele vê lá na frente. Então, esse lá na frente são os processos que às vezes a gente não quer passar. Então, mas quando você se permite a viver o propósito real, entendendo que vai existir um processo e que você está aberta para isso, porque você sabe quem é que te garante, esse processo você vive ele com autoridade. Você vive esse processo de forma real, sabe? Você transmite isso porque é o que você acredita. É o que você vivencia dia após dia. E é o que vai levar você para um caminho de reconhecimento. Por quê? Você não está copiando ninguém, você está sendo você, entende? Por isso que eu falei, gente, pode me copiar, não tem problema não ligo, né? Uma aluna me mandou isso, olha que absurdo. Eu falei, gente, relaxa, pode deixar me copiar. A questão toda é, vai viver a minha história? Vai ter a cicatriz? Vai carregar as minhas marcas? Vai carregar o meu conhecimento? Não, nós somos seres únicos. Então, quer copiar? Beleza, pode copiar, não tem problema. Mas copie vivendo a sua história. Copie entregando o seu conteúdo de forma genuína, sendo autêntica. Isso é viver o propósito o processo com autoridade. E isso vai levar você a ser uma psi destemida, que é o que eu sou. Desde o ano passado, eu venho com esse projeto, né? E eu fiquei, caramba, por que esse nome? Eu sempre questiono muito a Deus quando ele me dá alguma coisa, tudo que eu desenvolvo no digital, gente, não é nada meu, nada vem assim na minha cabeça, não, é muito Deus que me direciona. E eu ficava muito me questionando, caramba, por que psi destemida e tal? Eu tenho medo de muita coisa, mas eu vou com medo mesmo. E aí, o Senhor tem me mostrado isso, sabe? Que você tem um lugar que você vai chegar, né? Eu sei aonde eu quero chegar, onde eu quero estar. E para eu chegar nesse lugar, eu vou precisar perder medos, né? Olhar para alguns medos irreais, principalmente, e falar para eles, queridinho, aqui você não tem vez, né? Eu vou com medo, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar tensa, beleza, mas eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Então se preparem, porque tá vindo muita novidade pro próximo ano. Já dei 2 spoilers, né? 2 spoilers aqui, falando sobre, né, o meu programa, que tá muito maior, gente. Olha, ontem eu falei um pouco
com o diretor, né? Eu tinha uma reunião lá, mas acabou que eu não consegui ir, até por conta dessa questão das festas de final de ano e tal. Aí a gente vai fazer essa reunião em janeiro, início de janeiro. E aí eu perguntei algumas coisas, né? Falei, pode adiantar algumas coisas e tal. E aí uma das coisas que ele me falou, principalmente pra minha rotina, né? A questão de ser gravado, como eu soltei aqui o spoiler pra vocês, que pra mim vai ser muito melhor. E uma outra questão é de uma parceria, que essa eu vou guardar, vou falar só no dia. Mas é de uma parceria que tá vindo assim, de uma coisa que eu tô, meu Deus, como? Como? É só o que eu falo. Então, é extraordinário, gente. É extraordinário quando se permite a viver o propósito segundo a vontade de Deus para sua vida, segundo o propósito que Ele desenhou para você, segundo a vontade dele para você. Você faz o que está escrito. Eu tô até aqui com a minha Bíblia aberta. Você faz o que está escrito lá em Salmos 18, versículo 29, que fala o seguinte: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. Então, mesmo que você tenha que ir para a guerra, não tenha medo de ir para a guerra. Porque se você sabe que Deus está com você, se você sabe que o que Ele colocou no seu coração, que o teu servir é o que você acredita, é o que você gosta de fazer, é o que faz seus olhos brilharem, é o que você encontra sentido para ser diferente, para fazer diferente, vai com medo mesmo. Não tenha medo, porque quem te garante é maior do que esse medo. Então, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar agora? Final do ano, todo mundo pensando em rabanada, panetone. Eu falei, beleza, eu vou voltar. Eu vou voltar a fazer os meus movimentos e tudo mais. E eu tô vivendo, assim, algo sobrenatural. Literalmente sobrenatural. Então tem o lançamento do livro que eu falei pra vocês, que tá vindo já no primeiro trimestre, já tem um mês, vai ser lançado em 2 estados. Esse eu vou deixar pra soltar em janeiro, porque a arte ainda tá sendo preparada, criada, então eu não posso, né, sair falando já direto, mas já fiquem tranquilos. Vai ser aqui no Sudeste, dois estados em que vai ter o lançamento desse livro. E é um livro que, nossa, tem um significado absurdo com a minha trajetória, com o meu processo aqui no digital, com o meu processo de ser uma psi destemida, de desenvolver mulheres, de fazer essas mulheres se conectarem com a vida espiritual delas, a vida profissional, a vida familiar, né? Entendendo que primeiro é Deus, depois é ela, depois é o negócio dela. Então, isso é outra coisa que tá vindo nesse próximo ano. A única coisa que eu falo aqui pra vocês, que a gente precisa construir diariamente, é crer. Então, basta você crer. Que quando você crê, você entende que o que já foi liberado de Deus pra você, você vai receber. Você só tem que se movimentar. Movimento gera, né, movimento. Então, conforme eu vou me movimentando, conforme eu vou fazendo o que cabe a mim fazer, Deus faz a parte dele. Então, a frase que vocês vão ouvir eu falar muito em 2024, desde sempre, né, eu falo ela, mas ela vai ser literalmente assim um mantra para nossa vida, vai ser: eu vou romper com medo e viver o propósito um dia de cada vez. Esse é o mantra que vai ecoar, vai estourar constantemente aqui. E o meu lema, que vai ser o meu lema da vida: só consegue quem faz. Então, um convite que eu faço para vocês, né, trazendo um pouco de tudo isso que eu vivi em 2024, que eu até brinco com meu esposo, eu falo, nossa, eu vi um monte de coisa em 2024 que chega a me assustar, né? Fico, caramba, assim, ó, tá bom, né? Já foi. Porque foi um combo. Hit combo. Mas amém, glória a Deus por isso, não tô reclamando, Senhor, né? Poderia ter sido muito pior. Então, graças a Deus que foi um susto,
mas veio assim uma vitória sobrenatural, de forma extraordinária, né? Só o fato dele ter me permitido a vida, dele ter me permitido ter mais um filho, dele ter colocado Matias na minha vida para eu poder olhar para a vida de outra forma, sabe? Para eu conseguir olhar o meu negócio de outra forma, para eu conseguir olhar o meu propósito de outra forma, entender qual é o meu legado. Isso foi extraordinário. Então eu precisei passar por esse processo para eu literalmente me conectar de uma forma assim absurda. Ninguém tira o que eu vivenciei dentro daquele centro cirúrgico, porque tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Então, assim, algumas pessoas, né, mais próximas sabem o que aconteceu. Então, eu literalmente, né, como uma equipe médica falou, caramba, você é um milagre. Eu sou um milagre, eu vivo um milagre e eu tenho um milagre. Então, foi como o Senhor falou para mim. Antes você perguntou por quê, durante o processo você perguntou para quê, e no final de tudo eu te falo para quem. Então, hoje eu entendo e vocês vão começar a ver isso a partir já de janeiro. Tem muita coisa boa, gente, muita coisa boa mesmo, muita coisa boa. Tem uma novidade que eu vou estar trazendo para vocês em breve, né? Tô só aguardando a finalização, né, de me entregarem aí a liberação para eu começar a rodar aqui para vocês. Então, tem muita coisa boa chegando, muita coisa mesmo. Então, eu espero que vocês tenham sido tocados, que vocês tenham entendido, né, como que foi esse tempo, esse processo. Eu até esqueci de beber a minha água, bebi um pouquinho só, mas tenho esse lema em mente, né? Vai ser o nosso mantra também aqui. Só consegue quem faz. Então, bora fazer. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma coisa aqui nos comentários? Vocês têm alguma dúvida? Querem saber? Nossa, Sara, que loucura! Então, fiquem à vontade aí para poder falar. Até porque hoje é Natal, né? Então, o nosso principal e maior presente, que é Jesus Cristo, né? Ele é o motivo do Natal, o significado do Natal. Então, nós vamos celebrar isso hoje, mas que ele renasça, que ele tenha a oportunidade de nascer e de crescer dia após dia nas nossas vidas, né? Diariamente, constantemente. Que a gente tenha a liberdade, a autoridade para viver ele e para ser ele em alguns momentos, sabe? Com o próximo, com os nossos próximos mais próximos, mas que a gente viva o nosso propósito, porque ele já desenhou o nosso caminho, não tem muito para onde a gente ir. Ok, gente? Faz sentido para vocês? Vocês que vão assistir depois, coloquem nos comentários, podem colocar perguntas, dúvidas, podem colocar que eu vou responder a cada um, tá bom? Um lindo Natal para vocês. Permitam-se que seja um Natal assim extraordinário, que vocês permitam-se a viver o propósito de Deus na vida de vocês e que vocês permitam-se a viver o propósito de vocês um dia de cada vez, apesar de viva o propósito. Permita-se a romper com medo para viver o propósito, ok? Ó, beijo no coração de vocês, um lindo Natal e nos vemos. Tchau, tchau.